Boas pessoal, que estamos nós mais uma vez e hoje estou aqui para fazer um resumo da época do Porto 2023-2024 e vou falar aqui um pouco na média das notas dos jogadores, notas que eu fui atribuindo ao longo da temporada. Depois vou fazer também o melhor 11 pegando nos jogadores que têm a melhor média por cada posição e vou terminar fazendo uma apreciação global da época. Primeiro tem aqui o top 3 dos jogadores que têm um mínimo de 20 jogos em todas as competições e o melhor jogador foi o Francisco Conceição, com uma média de 6.87. Ele fez 39 jogos na temporada e de facto teve a sua época de afirmação. Ele é titularíssimo do Porto neste momento e realmente foi até bastante bom termos ido buscá-lo outra vez ao Ajax. O mal foi tê-lo vendido na altura e por um valor baixíssimo ainda por cima, que era a cláusula dele, 5 milhões. Mas penso que neste momento é um jogador muito forte para a equipa. Depois tem o Nico Gonzalez, que depois de umas primeiras semanas sem a titularidade, ou melhor, até foi titular em alguns jogos, mas depois perdeu para ganhar também um pouco de experiência e entrar um pouco melhor na equipa, assimilar as ideias do treinador. A partir daí que conseguiu isso, nunca mais saiu do 11 e de facto fez uma temporada muito positiva, com 6.85 de média, 34 jogos. E em terceiro lugar tem o Alan Varela, que entrou para a equipa com grande naturalidade e fez até esquecer o Uribe. Ele fez 43 jogos, 6.84 que teve de média, o mesmo do Pepe, mas o Pepe fez menos jogos, portanto inclui aqui o Varela em terceiro lugar. E realmente também, juntamente com o Nico, faz ali uma dupla no meio campo muito interessante. Na Liga Portuguesa, o top 3 tem um nome diferente, Zé Pedro, que até é o que tem melhor média, 7 exatos, e ele fez 11 jogos. Eu considerei só os jogadores que fizeram no mínimo 10, e realmente é interessante até ver que o Zé Pedro foi aquele que teve a melhor média. Na Liga dos Campeões, considerei os jogadores com um mínimo de 3 jogos, e todos estes fizeram 7. O Pepe foi o melhor, com 7.86, realmente mostrou toda a sua experiência na competição, e ele de facto é um jogador de jogos grandes. Depois o Galeno foi o Mr. Champions, ele teve duas performances espetaculares, que até teve 10, e vou falar nisso até mais à frente, e terminou com uma média de 7.79, e depois o Eustáquio, que pode ser um nome até algo surpreendente, mas realmente mostrou bastante regularidade na competição, e fez 7 jogos, os mesmos que os outros, pelo menos com nota, e acabou com uma média de 7.21. Já na Taça de Portugal, o melhor jogador foi o Evanilson, com 7.25, depois o PP com 6.92, e por fim, outra vez, o Francisco Conceição com 6.92 empatado com o PP. Nesta temporada houveram 3 jogadores com nota 10, o máximo possível. O Galeno em 2 jogos da Champions League, na primeira jornada e na sexta da fase de grupos. Depois o Vendel também teve um 10 na jornada em que vencemos o Moreirense por 5-0, em que ele marcou 2 golos. E o Evanilson na terceira jornada da Liga dos Campeões também teve a nota máxima. E o melhor 11 da época com o mínimo de 15 jogos é este, não há grandes surpresas. O único nome que talvez surpreenda um pouco é o Zé Pedro, que está à frente do Otávio, teve uma média ligeiramente superior, mas de resto é o 11 habitual titular. E depois tem aqui 3 menções honrosas. Primeiro o Marcano, que começou a época de uma forma fantástica, mas depois lesionou-se e por isso só fez 5 jogos e não o considerei nos tops anteriores, mas ele teve a melhor média da equipa, com 7.5. Depois o Otávio, que por pouco não tirou o lugar ao Zé Pedro, com uma média de 6.68, e de facto ele provou ser uma excelente contratação. E em terceiro lugar, o Eustáquio, com 32 jogos, que fez com nota. É importante mencionar isto, não é o número de jogos totais, é os jogos que eu dei nota ao jogador, e tirou média com 6.61. Ele foi bastante consistente ao longo da temporada, perdeu a titularidade, é certo, mas mesmo assim foi um jogador bastante útil. E o Sérgio Conceição termina com uma média de 6.91, uma média positiva, mas que representa também as vitórias do Porto, pois uma boa parte dos resultados são vitórias. E não podemos esquecer isso, e mesmo em alguns empates e derrotas, eu não considero que ele foi o principal culpado, pois houve muitas falhas na finalização, e ele não pode entrar para o campo e fazer golos. Portanto, também aí desconto um pouco e às vezes até teve uma nota positiva, mesmo tendo o Porto um resultado negativo, mas normalmente não teve nota negativa, é verdade, e algumas até foram bastante negativas em jogos que ele não esteve bem, e depois também a nível de comportamento, depois até acabou por ser expulso, acabou por prejudicar aqui a nota, mas globalmente acho que o Sérgio Conceição esteve menos bem comparativamente a outros anos, mas também não foi uma má época do ponto de vista individual. No entanto, há que dizer que esta foi a época mais fraca da era Sérgio Conceição. O Porto não lutou pelo campeonato até ao fim, como fez nas 6 anteriores. E acaba por
terminar a época com um título, Taça Portugal, que é positivo, mas que não salva de todo a época. E ainda por cima, o Porto está fora da Liga dos Campeões para o próximo ano, algo que é sempre bastante estranho quando o Porto não está na melhor competição a nível de clubes e também tem um impacto financeiro significativo, mas como ponto positivo é que o Porto é sempre um sério candidato a ganhar a Liga Europa, mas pronto, isso também vamos ver. Agora há muito que decidir ainda, uma nova direção com o André Vilas-Boas a liderar o clube, o Sérgio Conceição ainda não se sabe se fica ou se sai, há muitas questões ainda em cima da mesa e também não dá para estar a prever grande coisa para a próxima época, até porque não sabemos os jogadores que vão sair, os jogadores que vão entrar, portanto não vale a pena estar aqui a fazer muita futurologia, mas claro, espero que o Porto se consiga apresentar forte e que consiga fazer o máximo para vencer a Liga Portuguesa e depois também lutar sempre pelos outros títulos, mas pronto. Pois é tudo também, só queria fazer aqui esta análise à época de 2023-2024 e, como sempre, espero que tenham gostado.